Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou o criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse, que tem como principal objetivo a gente falar sobre Excel. Nossa, meu cabelo tá grande, né? Hoje não, já tá grande faz tempo, mas enfim, retomando. E o objetivo é a gente falar sobre... O vídeo de hoje, na verdade, o objetivo é a gente falar sobre finanças no Excel. Hoje é o terceiro vídeo do mini curso sobre finanças. Lembrando que o primeiro vídeo a gente falou sobre valor futuro, o segundo vídeo a gente falou sobre valor de parcela, valor de pagamento, e hoje a gente vai falar sobre valor presente ou saldo devedor. Então você imagina aquele financiamento, aquele crediáriozinho que todo mundo tem, né? Todo ser humaninho tem, e você vai aprender nesse vídeo de hoje, de maneira fácil e de maneira simples, como que a gente calcula o valor para liquidação desse nosso financiamento. Tá bom? Então eu espero que você goste do conteúdo. Se você gostar, não esquece de deixar um joinha lá. E se tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários que eu respondo todas. Ok? Um abraço, valeu, até mais. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso terceiro vídeo do mini curso sobre finanças no Excel. Só para vocês terem uma ideia, hoje é o nosso terceiro vídeo, então só para fazer uma breve introdução aí de repente para quem está vendo esse vídeo agora. Lembrando que eu vou deixar tanto na descrição quanto nos cards aqui na parte superior do vídeo um link para vocês acessarem os dois primeiros vídeos. Lembrando que o objetivo deste mini curso sobre finanças é apresentar 5 das principais funções financeiras que o Excel tem, assim como ele tem outras, né, outra infinidade aí de funções. Eu também falei no início que o objetivo não é criar nenhum expert em matemática financeira, pelo contrário, o objetivo é apresentar para as pessoas que usam o Excel, que utilizam o Excel, 5 funções que você vai poder utilizar no seu dia a dia, principalmente no seu dia a dia, na sua vida pessoal. E o objetivo é mostrar, por meio dessas 5 funções, pelo menos uma base muito simples para vocês de como você interpreta essas funções e qual é a finalidade de cada uma. Como que você pode usar e em que situação que você pode usar cada uma delas. Lembrando que a gente viu aqui no primeiro vídeo, a gente viu sobre o valor futuro, né? Então lembrando que no caso do valor futuro, eu passei uma situação hipotética aqui, que era de você poder poupar R$100 por mês e ao longo de 12 meses, aplicando R$100 ao longo de 12 meses a uma taxa de 1%, quanto você acumularia ao longo de 12 meses investindo R$100. Então esse foi o objetivo da primeira função, do primeiro vídeo que eu coloquei sobre esse assunto. No segundo vídeo, a gente falou sobre o valor de pagamento. Um pagamento é como que você calcula um valor de parcela. Então, na verdade, assim, como eu falei, o objetivo não é ensinar a matemática financeira, é ensinar 5 funções e vocês saibam como utilizar essas funções, ok? Então, neste caso do valor do pagamento por exemplo, eu dei a situação onde você comprasse um notebook top de linha, por exemplo, pagasse R$7.000 e você fizesse um financiamento, um crediário desse notebook, e o crediário fosse calculado a uma taxa de 1,30 ao mês pelo prazo de 12 meses. Lembrando que este financiamento vai gerar um valor de parcela de R$ 633,79, ok? Só que uma observação que eu fiz no primeiro vídeo e faço novamente essa observação, que é assim, toda vez que você colocar uma taxa de juros e você colocar um prazo, eles precisam estar equivalentes. O que é equivalente? Se essa taxa tiver ao mês, esse prazo precisa estar ao mês. Se essa taxa estiver ao ano, o prazo precisa estar ao ano. Assim, se estiver ao dia, se eu estiver trabalhando com uma taxa ao dia, o meu prazo aqui precisa estar em dias. Eu não vou detalhar muito para não confundir. Basicamente, a gente trabalha com essas variáveis ao mês,
tá? Então geralmente é mensal, tanto taxa quanto prazo, e aí consequentemente o valor da parcela é para pagamento mensal também. Então esse foi o assunto da nossa segunda aula, você calcular um fluxo de pagamento, né, um fluxo constante, né, para que você pague no final de cada mês, ok? E nesse nosso terceiro vídeo a gente vai falar sobre valor presente ou saldo devedor, a gente poderia entender dessa maneira também. Qual que é o objetivo principal? É que a gente, depois que um cálculo, né, depois que o valor da parcela, depois que você já fez um financiamento, depois que você já fez um crediário, depois que você já fez um financiamento imobiliário, por exemplo, se você quiser calcular o saldo devedor, ou seja, se você quiser antecipar essas parcelas, uma, duas ou quantas parcelas você quiser antecipar, quanto você pagaria para fazer essa quitação, também chamada de liquidação antecipada, né, de um contrato de um financiamento. Só que para este exemplo eu preciso utilizar a aula anterior. Então, vocês imaginem o seguinte, na aula anterior a gente viu sobre como calcular um pagamento, ou seja, eu financei 7 mil a uma taxa de 1,30 durante 6 meses, ou seja, no final de cada mês eu pago R$ 1.220 de parcela. Então, este foi o objetivo. O objetivo dessa aula é a gente pegar este mesmo financiamento e numa data qualquer, vamos imaginar que você queira antecipar essas parcelas. Outra observação que eu faço é o seguinte, quando a gente calcula um fluxo de parcelas constantes, né, quando a gente calcula um valor de parcela, como foi feito aqui, para vocês entenderem, a cada parcela dessa foi calculado baseado neste saldo inicial e a essa taxa. Então, para que você pudesse pagar no final de cada mês, né, R$ 1.220 de maneira constante, este cálculo, a gente não vai entrar no mérito aí da fórmula, mas este cálculo, ele já fez isso. Ele jogou os juros em cada parcela dessa de modo em que você pudesse pagar parcelas iguais e constantes aqui, né? todo final de mês. E o valor presente ele vai fazer antecipar essas parcelas, ou seja, da mesma maneira que quando calculou o valor da parcela, em cada parcelinha dessa foi colocado juros. Quando a gente antecipa e calcula o valor presente, ele faz a situação inversa. Ou seja, se essa parcela ela foi calculada R$ 1.220 para pagar apenas no sexto mês, e você pagar essa parcela antecipada, você precisa ter um desconto sobre os juros que foi aplicado nessa parcela, porque você está pagando antes. Um mês antes, 2 meses, 3 meses, uma parcela, 2, mas você está pagando antes. Então, o objetivo desse cálculo é exatamente isso, é dizer quantas parcelas eu quero antecipar, tá? Para que ele calcule este valor para mim. Okay? Então, a gente vai começar a brincar com essa informação. Então, eu clicando aqui no meu assistente, eu vou até começar do zero novamente aqui, então eu vou apagar essa informação, vou vir aqui no meu assistente de função, vou vir aqui em funções financeiras, aqui na minha lista, e aqui na minha função financeira eu vou buscar aqui valor presente. Clico em OK novamente. Como eu falei, a mesma taxa que calcula um contrato é a taxa que calcula o valor presente, tem que ser a mesma taxa. Então eu só faço referência à célula que tem a taxa. O período aqui, no caso, é a quantidade de parcelas que eu quero antecipar. No caso aqui, eu vou usar como referência a minha célula do prazo. Depois a gente vai brincar com esses prazos aqui. O pagamento é o valor dos pagamentos mensais que eu faço. Então, por isso que eu peguei esse exemplo aqui como referência. Então, meu valor de parcela é R$ 1.220. Eu não estou calculando o valor presente e aqui no tipo eu quero calcular sempre na minha data, né, zero, né? Ou seja, sempre vou colocar, ou melhor, do tipo zero, e o tipo zero é quando o pagamento é no final do período, ou seja, então a gente utiliza a mesma metodologia que usou para calcular para ir para frente, para
fazer o desconto. Então, utiliza aqui. Se você não entendeu, né, basta sempre você usar o zero aqui, porque o zero é 99% das situações o que é utilizado normalmente aqui, né? Dá uma diferença no valor sim, mas o ideal é usar sempre zero aqui. E eu clico em OK. Então, vamos lá. Interpretar nossa função aqui. Então, eu até criei uma linha imaginária. Você imagina o seguinte, que pelo cálculo que a gente fez aqui, a gente fez um financiamento nessas condições e eu vou até esconder isso agora, ok? Então, vou esconder essa informação. Então, você imagina que a gente tenha feito um financiamento aqui para pagamento de 6 parcelas de R$ 1.220. Mas, quando eu cheguei aqui, depois do meu 5º mês, por exemplo, e que me restava apenas uma parcela, eu quis antecipar essa parcela também. Então, esta parcela antecipada, somente esta parcela antecipada, né, eu pagaria R$ 1.204,66. Se eu quisesse antecipar 2 parcelas, então 2 parcelas. Então, vamos imaginar que aqui no meu momento 4 aqui, neste momento, eu quisesse pegar estas 2 parcelas, apenas essas 2 parcelas, e quitar essas 2 parcelas, né, de uma vez só. Então, eu pagaria R$ 2.393. Só para vocês terem uma ideia, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que se a gente fosse pagar nas datas, ou seja, a gente fosse pagar essa parcela, no momento 5 essa parcela, no momento 6 a gente pagaria 2 parcelas de 1.220. Esse é o valor que a gente pagaria. Então, se eu fosse pagar essas 2 parcelas, cada uma na sua data, ou seja, essa no 5º mês, esta no 6º mês, eu pagaria 1.220 mais 1.220 daria 2.440. Mas como eu estou antecipando, ou seja, como eu estou pegando essas parcelas que foram calculados esses valores para que eu pagasse nessas datas, eu estou, né, trazendo essas parcelas a valor presente. Então, este é a definição de valor presente, ou seja, uma data zero, valor, como se o meu valor presente, meu momento presente fosse esse, eu estivesse antecipando essas 2 parcelas. Então, para antecipar essas 2 parcelas, seria R$ 2.393. E aí vocês notem, por exemplo, que a diferença desse valor para esse é R$ 23,39, ou seja, é o desconto que eu recebi, né, por pagar essas 2 parcelas antecipadas. Mesma coisa, se eu quisesse na minha 3 parcelas, então imagina que eu paguei meu financiamento aqui no meu 3º mês e eu quisesse depois, eu recebi um dinheiro extra, eu quisesse antecipar essas 3 parcelas, por exemplo. Então, 3 parcelas de R$ 1.220, eu pagaria para antecipar essas parcelas R$ 3.567,80, ok? Então, a diferença entre esse valor e este valor, que seria o valor no final do contrato, é de R$ 46,58, que é o desconto por eu ter antecipado 3 parcelas, ok? Então, como eu falei, o objetivo não é criar expert, né? É apenas passar para vocês uma maneira de vocês conhecerem e aplicar, né, de poderem aplicar essas funções financeiras no dia a dia, de preferência no dia a dia de vocês aí, porque eu sei que em algum momento da vida aí, né, todo ser humaninho aí precisa fazer um crediário, né, precisa fazer um financiamento, enfim. E aí, para vocês terem uma ideia, né, uma vaga ideia aí, pelo menos, de como antecipar essas parcelas, utilizando essa função, ok? Eu espero realmente que vocês tenham entendido. Como eu falei, se não entenderam, né, vai lá nos comentários, coloque quais as dúvidas que ficaram aí, eu vou tirando essa dúvida, né, essas dúvidas para vocês. Como eu sempre faço, eu queria muito agradecer quem chegou assistiu esse vídeo até aqui. Aproveitando, não esquece de deixar um joinha lá, deixar um like. Se você já é inscrito no canal, mais uma vez, muito obrigado.
Se você não é inscrito no canal ainda, uma maneira simples e muito importante para mim de prestigiar o canal é se inscrevendo, acionando o sininho para que você seja notificado toda vez que eu publicar um conteúdo novo. Lembrando que eu publico um conteúdo novo 2 vezes por semana, pelo menos 2 vezes por semana, normalmente às segundas e quintas-feiras agora eu estou publicando. Então eu espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.